Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água, e esse é o nosso programa Pompa. Pompa são as iniciais de Por que o Mundo Precisa de Água, uma realização do Instituto Água Sustentável, que conta com o patrocínio da Hidroplan. Nesse programa, entrevistamos e conversamos com personalidades importantes que trabalham ou tratam do tema água. A água, como vocês sabem, é um bem cada vez mais importante para o mundo. E hoje, nós temos o prazer de trazer para vocês o nosso amigo Mário Mendiondo. O Mário é engenheiro de recursos hídricos, professor e pesquisador na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, USP. Cientista líder do componente Segurança Hídrica do projeto INCT Mudanças Climáticas. Mário, é um prazer tê-lo conosco. Conversar com você é sempre muito instrutivo e muito divertido. Você tem uns trabalhos muito legais e vamos ver se a gente consegue fazer, nesse tempo curto que a gente tem, fazer um resumo, mostrar um cenário do que você tem trabalhado, da importância do seu trabalho e de tudo mais. Então, por favor, faça uma rápida apresentação sua para o nosso público. Bom, a todos, um prazer, Everton, e obrigado pelo convite. Eu acompanho a iniciativa, muito interessante, Pompa, tendo essa visão de educação e ação local, pensando numa visão global. Eu sou engenheiro de recursos hídricos, mas o meu interesse pela água iniciou-se quando eu era adolescente, trabalhando nos acampamentos como escoteiro. Eu sempre me preocupava para que a água não entrasse nas nossas barracas, E aí eu comecei a descobrir que eu sempre gostei de água, sempre gostei do ambiente do rio, as histórias dos meus pais, meu avô pescando, e senti atração. E aos poucos isso foi dando uma ideia de querer fazer engenharia. Fiz engenharia de recursos hídricos na Argentina, vim ao Brasil, fiz o mestrado, doutorado na Europa, trabalhando, visando longo prazo, que para mim era uma coisa nova, 25 anos na frente, E depois cheguei aqui na Universidade de São Paulo, no Departamento de Hidráulica e Saneamento, e no programa que esse ano, em 2020, está fazendo 50 anos da pós-graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento. Então, o meu percorrido é um percorrido de engenheiro, mas assim uma visão bem interdisciplinar, desde as mudanças climáticas, passando pelo design de produtos e soluções novas, e, sobretudo, na parte de ciência cidadã, uma ciência que resgata os saberes populares, as visões e percepções dos indivíduos, independente da condição social e formação, e faixa etária, incorporá-la dentro de um arcabouço científico. Isso é o que me movimenta e é o que me permite enfrentar, junto com outros colegas, ideias novas para um século em completa transformação, como esse século XXI. Muito legal, muito legal. Esse ponto que você tocou é extremamente importante, porque a gente tem uma relação cultural com água. Cada país tem sua cultura, mas todos têm, de alguma forma, alguma relação cultural com a água. E isso precisa ser resgatado, não só como só como impondo ciência, mas trazendo o conhecimento. É uma iniciativa muito legal, muito legal. Você pode falar mais um pouco disso? Olha, assim como eu relatei desde a minha adolescência, depois tive a oportunidade também como engenheiro júnior, me defrontar com situações práticas. Ajudava para fazer estudos, por exemplo, e projetos de drenagem de rodovias, estaduais, no sul do país. Trabalhei muito com questões bem simples de ver como uma rodovia acaba impactando ou melhorando a situação ambiental, inclusive cultural. E a rodovia ela tem diferentes sistemas de drenagem, que muitas vezes a gente passando com o carro não percebe. Então,
trabalhando desde essa visão de cada impacto ser mitigado com antecedência, prever onde vai acumular água, onde vai ter falta, e criar sistemas especiais. Isso me levou também, em algum momento, quando o IBAMA, no sul do país, precisou fazer diminuir os impactos ambientais de uma rodovia que conecta o sul do país, do Brasil, com o Uruguai, e onde temos a água dos dois lados, a Lagoa Mirim, do outro lado temos a Lagoa Mangueira, onde temos os arroceiros, né? Temos várias plantações de arroz nessa região, o pessoal retira a água. Mas, ao mesmo tempo, tem regiões do IBAMA, a Estação Ecológica do Taim, que temos muitas capivaras que acabam, por essa memória própria da espécie, atravessando a rodovia. Então, nós tínhamos muitos problemas de atropelamento. E me chamaram, numa época, para dizer, olha, você tem experiência em drenagem, nos ajuda a passar água, de um lado para o outro da rodovia, mas não precisamos também passar animais. Como assim? Nós temos capivaras que acabam subindo e sendo atropeladas. Então, eu comecei a trabalhar a drenagem, a ideia da hidráulica, não somente para passar água, sim para passar animais. Então, você tinha que dimensionar tanto o espaço para a água, como para digamos, um grupo de capivaras. Às vezes, um macho leva digamos, um grupo de várias fêmeas e filhotes, de 30 capivaras passando, né? E todo esse ambiente trouxe também a biologia, a ecologia, a geografia. Moral da história, me lembro que me chamaram para fazer 5 bueiros, e eu falei, olha, vendo as imagens de satélite, onde temos os paleocanais, vocês vão ter que construir 23, 24. Não, não é possível. Não, é muito caro. Olha, é o seguinte, se vocês não quiserem continuar com atropelamentos, vocês vão ter que fazer isso, porque nesses lugares, está aqui comprovado, temos os maiores índices de atropelamentos, porque temos uma situação de água, dos dois lados. E, bom, foi construído, até hoje, isso foi um dos primeiros na América do Sul, está funcionando, e essas são as soluções que a engenharia traz, mas que tem que estar sempre alinhada com a biologia, com o aspecto ambiental que nos rodeia. Então, esse é mais um exemplo de que a engenharia tem que ser também prática, ela não pode ser teórica, ela tem que estar sempre alinhada com a necessidade do momento. Temos outros casos que eu posso ir contando na entrevista, mas esse é um caso claro de como você vai migrando a sua visão da engenharia para outras áreas de conhecimento mais interdisciplinar. Legal. Esse é um caso que eu posso me relacionar muito bem. O meu sócio, voltando de São Carlos, ali perto de Rio Claro, atropelou uma capivara. E é um animal grande, né? Ele causa um estrago enorme no carro, e é perigoso, né? Não é um... E se você me permitir, o Brasil, um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que tem mais de milhões de quilômetros de rodovias em diferentes estados, todo o tempo você tem uma rodovia que atravessa uma situação onde há essa memória genética da fauna de atravessar, porque sempre atravessou. De repente você coloca uma barreira, você precisa criar uma engenharia mais sensível, ambiental, que comporte essa medida mitigadora, digamos assim, que pode ter vários. Nós temos casos agora até de pontes passando por cima de uma rodovia para que a fauna consiga ter esse corredor ecológico. Então, são questões assim simples, mas que têm um impacto, quando feitas corretamente, de forma forte e replicáveis em outros locais. Igual aquelas passagens para macacos, né, que tem também. Exatamente. Interessante. Nós temos um passivo hoje no Brasil na parte de corredores ecológicos muito grande, igual que saneamento, etc., que temos assim um horizonte de possibilidades de empregar jovens profissionais de diferentes áreas, só trabalhando nesse aspecto para o que já existe, sem pensar nas rodovias novas que poderão ser abertas. Então, é uma área muito, muito interessante para continuar sendo
explorado. Legal, legal. Você foi trabalhar com eventos extremos, né? Como é que isso aconteceu? Saiu, que você trabalha com água, qual foi essa transição aí? Bom, quando eu falava da questão da barraca, isso é uma situação extrema. Me lembro que uma vez fomos, era um grupo de quase 100 pessoas, 25 barracas, caiu um temporal. Bom, a única barraca que não voou e não se molhou foi a nossa. Por quê? Tivemos 2 cordões de drenagem. Eu falei, só, você é louco. Era na montanha, no centro da Argentina, em Córdoba, uma província muito bonita, a Sim. quase 1.500 metros, e não tínhamos lugar plano. Então, as barracas sempre estavam inclinadas. Então, quando chovia, a água corria muito rápido. E eu falei, pensei rápido, mas aqui um cordão de drenagem não vai ser fácil, não vai ser útil. Tem que fazer um a mais. Então, eu fiz 2 metros a mais. A pessoa falava, louco, louco. Bom, a questão é que a gente não se molhou. Aí, depois, trabalhando muito no Rio, tive muitos amigos que não tinham formação, mas me ensinaram muito do Rio. O Rio, quando está muito seco, muito baixo, ou quando está muito alto. Aí você percebe 2 faces bem críticas, né? Quando falta ou quando sobra água, isso me foi mostrando de que esses eram os momentos onde você precisa criar soluções, quando falta ou quando tem em excesso. E com o tempo fui colocando isso quando há problemas de qualidade da água. Você pode ter uma poluição ambiental, uma contaminação, um rompimento de uma barragem que cria uma onda de rejeitos, que isso também é um extremo, né? E aí, terminando esse panorama de extremos, quando eu comecei a trabalhar já com questões econômicas. Olha, uma população está com falta de acesso à água, mas não porque não tem água, e sim porque não tem os meios econômicos para apreender as ferramentas, seja ter um sistema de esgotos decentes, ter um sistema de drenagem decente. Então, isso me foi levando à ideia de segurança hídrica, que hoje as Nações Unidas trabalham, que são como trabalhar essa falta, esse excesso, essa água contaminada, ou às vezes essa falta de acesso, não pela distância remota, e sim pela falta de capacidade de pagamento de algumas comunidades mais vulneráveis. Então, foi assim, começou pela ideia mais simples, e hoje tem uma visão mais, digamos, completa, mais abrangente dos extremos ligados à segurança hídrica, que é uma temática muito clara nas Nações Unidas, e hoje o Brasil é um dos países que tem, digamos, um plano de médio prazo, visando essas 5.000 e tantas prefeituras que ainda tem muito para fazer nessa temática, nessas 4 áreas. Falta, excesso, poluição, contaminação e falta de capacidade de aprender ou de capacidade de suporte de pagamento para soluções. Então, essa é a área, né, que estamos trabalhando. Legal, legal. Mas aproveitando o momento da nossa entrevista, como você está em São Carlos, você acabou de ter uma enchente horrível aí, né? Umas cenas impressionantes, com os carros sendo levados. O que você pode dizer? O que está faltando acontecer lá no córrego do Gregório? Que é onde... Bom, o que precisa acontecer em São Carlos para a gente poder melhorar? Você que está exatamente o especialista falando do principal assunto. Olha, é o seguinte, para ser bem breve, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande no que for ser falado ou comentado. Uma coisa bem simples. Se nós nos remontamos ao histórico, as pessoas que fundaram municípios, né? Estamos falando do século XIX, sobretudo, e é o caso de São Carlos. A gente percebe como eles eram visionários, tinha uma visão de longo prazo, não tinha uma visão de 4 anos ou de 10 anos, tinha uma visão de décadas na frente. Então, a gente percebe como eles foram criando, sobretudo ao redor dos córregos, praças, porque era a região que não era para edificar, era uma região que se usava para recreação, para lazer, etc., mas não para colocar comércio, casas, etc., porque sabiam que todo o Rio, mais um ambiente subtropical, tropical como o Brasil, está seco, está baixo, mas quando chega a chuva,
ele sobe e alaga sua planície, sua várzea de inundação. Isso é normal em qualquer lugar do mundo, especialmente no Brasil e na América do Sul, que são regiões muito ricas nisso aí. Então, eles tinham essa visão. Só que, como a gente vê a história, isso é fato, isso aconteceu depois da crise da década de 30, 1930, a quebra das bolsas no mundo, muitas pessoas do campo migram para as cidades, devido à situação econômica, etc. As cidades, em geral, começam a ser inchadas e aparecem, digamos, pressões sobre o formato de como fazer a urbanização. E essa visão, o que a gente percebe em muitos lugares do Brasil e da América do Sul, se perdeu. Então, muitos lugares que eram teoricamente vazios, eram praças, eram lugares que eram de lazer, começaram a ser ocupados porque as prefeituras autorizam essa ocupação. E chegamos à situação de hoje, se nós vemos de 40, do ano 1940 até 2020, e o que estou falando está relatado em artigos, em publicações, em relatos, inclusive tirados de jornais. Nós tivemos em 2007 todo um trabalho histórico, arqueológico, vendo como isso foi feito. Nós chegamos à situação de que tivemos 80 anos, agora no caso de São Carlos, 80 anos, onde os impactos das inundações, que deveriam ser comuns, suaves, foram somente aumentando. Por quê? Porque houve maior exposição das pessoas nos locais que, sabidamente, são áreas de várzea. Então, o que acontece? Isso aumentou a necessidade, por um lado, de maior canalização, aumentar a canalização, largura, etc. Não houve um controle da urbanização de montante. Então, cada vez que chove, vem mais água do que antigamente. Então, temos mais volume de água chegando pela urbanização, pela impermeabilização, e temos mais pessoas morando nos locais que, antigamente, os estadistas, como Jesuíno da Ruda, que teve a sua estátua arrancada na quinta-feira passada, dia 26 de novembro, e teve ele teve essa visão de estadista de colocar tudo suave, uma urbanização, digamos, organizada. E ele não, se ele disse hoje como chegou a cidade a ocupar o Rio, ele realmente, se não caía com esse carro, ele caía, com todo respeito à história de São Carlos e de muitas cidades, ele cairia de vergonha, porque não era a visão de cidade que ele e outros grandes iluminados na época tiveram. E, infelizmente, isso se perdeu. E hoje tentamos encontrar quem é o culpado, que não é digamos, é uma sequência de várias décadas de ter uma urbanização sem essa visão. Então, o que está faltando? Ter uma visão agora, não para os próximos 2 anos, ou 4, ter uma visão de próximos 80 anos, como tinham eles, e infelizmente foi perdido. E você enxerga alguma solução? Porque, na verdade, esse é um problema recorrente em várias cidades da América Latina. São Paulo, que é uma cidade enorme, a mesma coisa. Todas as áreas de inundação dos principais rios, no caso nosso aqui, na cidade do Tietê e do Pinheiros, também foram ocupadas. Então, quando tem uma chuva e o rio foi retificado, ou seja, a velocidade da água aumenta muito, né? E a capacidade de transportar toda essa água com montante, como você disse, sempre crescente, impermeabilizando a superfície ainda, né? Ou seja, com mais água vindo por escoamento superficial. Qual é a saída? Aqui em São Paulo nós fizemos alguns piscinões, que o pessoal chama. Aqui, no fundo, é um pulmão, é o que a antiga área de inundação fazia, né? Ele servia de um pulmão para depois a água voltar lentamente. Qual é essa saída aí para São Carlos nesse caso? É algo parecido? Sim, veja só, a diferença é que nos últimos 23 anos o Brasil cresceu muito em termos legais e de competências de regulação. Nós temos desde a 9433 de 97, passando pela 11445 de 2007,
Depois temos uma de mudança do clima, a 12.187. E depois chega uma visão de proteção civil. Não é mais proteção de um edifício. Você tem no 12.608 um Sistema Nacional de Proteção Civil. E, finalmente, esse ano, 2020, temos um novo marco de saneamento, a 14.026, que incorpora vários elementos, inclusive traz uma abrangência das parcerias público-privadas de uma forma mais abrangente, trazendo elementos. Então, houve digamos assim, avanço, por um lado, de regulação, ainda não está completamente regulamentado. Há um avanço fantástico na tecnologia. O Brasil hoje não está, digamos, no chinelo de ninguém, ele está bem na frente. O Brasil exporta todo o tempo conhecimento, tanto na parte de construção, como na parte de científica e tecnológica. O que falta, talvez, é que as pessoas dialoguem de uma maneira, dizendo assim, olha, o tempo passou, nós não temos mais o Brasil de 1940, não temos mais o Brasil do século XIX. Nós temos um Brasil que merece ser vivido para o século XXI. E o século XXI traz essas tecnologias, ou seja, quando falávamos de balanço hídrico, chove, cada vez que chove, escoa mais, isso é um balanço hídrico real. Agora, temos o balanço hídrico também, a visão de água real, virtual e digital. Quando você coloca tudo isso e fala assim, um piscinão, ele ajuda, desde que bem operado e mantido, isso custa, ele tem que estar dentro de uma política integrada urbana. Ele não pode ser isolado. E vou dar um exemplo, dentro de uma visão isolada de uma política. Então, hoje, o que nós temos no Brasil, em grande parte do mundo, é que nós temos muitas ações que não são integradas. Então, não se vê o piscinão dentro de integrado com um corredor ecológico, não se vê o piscinão dentro de um sistema viário, onde você tem ônibus, carros, ciclovias e pedestres de uma maneira harmoniosa. Ele se vê de uma maneira isolada. Por exemplo, nas aulas que a gente ministra, sempre colocamos os problemas primeiro. Os meus alunos falam assim, professor, não, eu quero teoria antes. Não, você vai ter que ver o problema primeiro, para juntos pensarmos quais são as diferentes soluções, porque não é uma solução de duas linhas, é uma solução integrada. Então, no caso dos piscinões, você tem, quando você fala assim, é pouco o que se fez até agora, eu acho que é pouco. Por quê? Porque se você vê a quantidade de volume de água que eles conseguem armazenar, ainda precisamos construir vários outros piscinões de detenção, de retenção, colocando a ecohidrologia juntos. Por quê? Porque isso traz... Vou dar outro exemplo. O caso aqui de uma bacia no Tijuco Preto, o custo era 2,5 milhões por quilômetro quadrado, 2,5 milhões de dólares por quilômetro quadrado de área de bacia. Obviamente, o pessoal falou, muito caro. Se você comparar quanto essa bacia fornece de serviços ambientais que podem ser explorados pelo turismo, pelo lazer, pelos novos empregos que podem ser trabalhados, ela oferece por ano 10 vezes mais valor econômico do que o custo de uma revitalização. Então, as pessoas começam a pensar muito no curto prazo. Olha, isso é muito caro e não é possível nessa administração pagar. E esquecem que, digamos, tendo esses projetos, a bacia e a cidade em si, ela tem maior capacidade, inclusive, de gerar receitas. Isso é muito interessante. E essa visão, eu acredito, nesse novo marco de saneamento, permite que se trabalhe mais o diálogo para que nessa solução não somente o poder público participe, e sim a iniciativa privada em vários níveis. Então, eu acho que, nesse sentido, eu sou muito otimista, porque sem ser privatista ou completamente municipalista, não é essa discussão que eu quero trabalhar. E as pessoas que estão assistindo não tem que ver como que a gente é a favor de ser privatizado um serviço ou ser remunicipalizado.
A questão é que se dão as chances de um diálogo onde a tecnologia e o histórico e a visão de longo prazo possam ser colocadas de uma maneira mais aberta, mais participativa e, sobretudo, mais eficiente. Essa é a visão que eu respondo a sua questão. Ah, muito legal, muito legal. Você mencionou o tema pegada hídrica, que é algo que você trabalha. Você pode explicar para a gente o que é pegada hídrica? Para que serve a pegada hídrica? A pegada hídrica, esse termo vem um pouco da pegada ecológica, quando você avalia quanto você consome para obter algum recurso. E consome do quê? Então, nesse caso, quanto consome de água. Então, a pegada hídrica, você pode colocar ela como se fossem cores. A água verde, quanto de água verde eu consumo, quanto de água azul, quanto de água cinza. Por exemplo, a água azul é aquela que consegue chegar aqui na minha casa para abastecimento, que permite eu cozinhar, tomar banho, etc. É a água que é capturada dos mananciais superficiais, os subterrâneos, é tratada, armazenada e distribuída. A água verde é a quantidade de água que preciso, por exemplo, se eu tiver um jardim, a própria água de chuva consegue molhar e colocar água no solo desses jardins, as plantas conseguem viver com essa água. Então, é uma quantidade de água natural, própria do regime de precipitação, e de evapotranspiração também, porque essa água retida depende muito do balanço, né? Então, é água verde, né? E a água cinza, claro, eu uso água, seja verde ou azul, assim, digamos, mas eu gero um esgoto, gero um resíduo. E esse resíduo, esse esgoto, eu não trato aqui na minha casa. Poderia tratar, né? Se eu tratasse aqui, eu poderia dizer, bom, quanto de água eu preciso colocar, água boa, preciso colocar para diluir meu resíduo e fazer que ele fique aceitável para uma norma. Então, a água cinza é o proporcional de quanto de água você necessita para diluir aquele resíduo, aquele resto de esgoto que você mesmo produz e que você não está tratando. Então, você pega água azul, água verde e água cinza, é tudo que eu preciso para eu fazer, digamos, meu dia a dia. Então, aí começa a dizer, olha, mas eu gasto em torno de 140, 200 litros de água por dia. Azul, mas você está gastando água verde sem saber. Ah, mas aonde? Talvez na salada que você compra, porque a salada foi criada, talvez, em uma horta que estava a céu aberto. Então, tem água virtual verde aí dentro, e não é mais água real. E você precisa, obviamente, diluir seu esgoto, que você não está contando, mas você está produzindo. E aí, quando começa a ver isso, a sua pegada hídrica não é de alguns centenas de litros por dia, e sim alguns milhares de litros quando você vai somando essa água virtual com essa água real que você está gerando. Nesse caso, nesse exemplo, a água real seria azul, que eu consigo medir aqui no meu hidrômetro, da minha casa, da minha residência, indústria, comércio, e a água virtual viria mais como essa água verde, e água virtual também na água cinza que eu estou produzindo. Eu compro, por exemplo, essa camisa aqui, para produzir essa camisa teve água no processo industrial, então tem água virtual aqui. Para comprar um relógio, comprar o pão, tudo tem água virtual. Então, o que acontece? Tudo isso tem que ser colocado na conta. E por isso que a gente chama que água virtual. Água real está associada ao balanço simples. E água virtual está associada ao consumo, ao padrão de consumo que você tem. Você pode ter um padrão de consumo normal, alto, América do Norte, Europa, baixo, África, por exemplo, países africanos, é muito baixo. Então, o grau de consumo que você incorpora na sua vida incide na sua pegada hídrica, nas cores, sobretudo verde e cinza. Pegada hídrica no sentido que hoje em dia as pessoas usam, principalmente no Brasil, o termo pegada eu estou numa pegada diferente, né? É um jeito de fazer as coisas. A pegada, nesse caso, é a marca, né? Igual a marca. Igual a marca de uma pata que você deixa, né? Então, mas aí um comentário, se você me permitir, cuidado com as pegadinhas, entre aspas.
Porque as pessoas ficam falando, olha, você é carnívoro, você tem uma pegada hídrica maior. De fato, uma pegada hídrica de quem tem uma dieta não vegetariana tem uma pegada hídrica maior. Mas o que acontece? Você também tem que ver qual é o contexto. Se você está com uma pegada hídrica alta, mas você tem um ambiente que consegue diluir a tua carga de esgoto, ou você consome carne de um ambiente que é aberto, onde tem uma capacidade de suporte de aguentar e no longo prazo esse boi, né, esse gado, né, e esse gado não está, digamos assim, tirando a floresta nativa, então você está, digamos assim, você tem uma pegada, pode ser média ou alta, mas você tem sustentabilidade da pegada. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, se eu calço, por exemplo, 43, 44, tá? Sou uma pisada grande e tal, mas tudo bem, cabe a mim agora dizer, bom, vou comprar um calçado que seja 43, 44. Agora, se eu quiser colocar meu pé num calçado 37, não vai caber. Então, o que acontece? Cada um, e esse é um exemplo muito simples, ele tem que usar o calçado, que seria o ambiente, o contexto, adequado à sua pegada. E por isso que começa a haver lugares que são insustentáveis, que têm uma pegada maior que a capacidade de suporte do seu ambiente. Não tem capacidade para diluir esgotos, ou o gado que é produzido está retirando florestas nativas. Então, tudo isso entra na equação posterior à pegada, que seria a sustentabilidade. E, bem, finalmente, tem uma quarta e última que, tudo bem, temos um passivo, temos um problema, a pegada não é sustentável, e agora? Temos mecanismos, soluções para compensar, seja com medidas estruturais e não estruturais. Então, não está perdido, você não vai se jogar da ponte porque acabou descobrindo que sua pegada é insustentável. Você vai procurar grupos, pessoas, firmas, companhias, especialistas que lhe ajudem a trazer a sua insustentabilidade dentro de um ambiente sustentável. Como? Política pública, obras, medidas estruturais, educação, etc. Então, por isso que é importante que a palavra pegada hídrica seja contextualizada, né? Senão as pessoas pegam uma frase e já colocam como que se aquilo lá é o pecado e a excomunhão. Não, não é não. Tem redenção nessa equação. Esse é um ponto interessante. Eu tenho algumas críticas em relação à pegada hídrica por causa exatamente disso, por causa da sensação de culpa que gera nas pessoas e de falta eventualmente, de falta de solução. Existe solução para a água é tratável, a gente tem soluções para muitas coisas. E, em alguns casos, a pegada hídrica ela causa um awareness, assim, né, um nível de advertência para as pessoas, mas que nem sempre eu acho que o resultado é como deveria ser. E se você tem, por exemplo, o caso você falou, a compensação. É possível, sim. Então, não existe uma possibilidade de que a gente venha a ter um mercado de crédito hídrico, assim como a gente tem um crédito de carbono. Então, a empresa, eu estou fazendo os meus trabalhos e na minha empresa eu gasto um X de água. E dentro das minhas atividades econômicas, eu não consigo tornar a minha atividade sozinha sustentável. Mas eu posso comprar de alguém que tem uma atividade muito sustentável e que ele está gerando créditos, assim, vamos dizer assim. Existe essa possibilidade? Sim, existe, porque, de fato, em 2010, eu me lembro que estava despertando aqui na América do Sul. Nós trouxemos o primeiro encontro regional da América do Sul sobre pegada hídrica e convidamos vários representantes. Me lembro que não havia, até hoje não há consenso, né? Porque há uma visão pré-estabelecida, pré-julgada. Há, inclusive, um preconceito sobre temas novos. Mas, ao mesmo tempo, participamos na Europa sobre discussões de início de normativas, né? Essas normativas estão indo sempre um pouquinho atrasadas em relação às normativas de carbono, né? Que o mercado de carbono é hoje mais conhecido. A maioria dos países estão, de alguma maneira, incorporando instrumentos. O Canadá
incorporou instrumentos, inclusive dentro do Canadá, pegando um exemplo, né? Não há um consenso, muitas províncias estão em desacordo, sobretudo aquelas províncias que produzem ou dependem muito do petróleo, né? Roberta, então, isso, por exemplo. isso acontece, mas há uma tendência, e a tendência com a água, sendo um bem finito, segue algumas normativas próximas, mas assim, ainda há uma discussão, porque a água tem uma característica diferenciada ao carbono. Primeiro que você consegue medir a emissão de carbono de alguma maneira, enquanto que a água tem uma componente transfronteiriça, ela acaba tendo chuvas num país e as inundações num outro país, por exemplo. Então, a governança em termos da água, muitas vezes acaba pegando um contexto geográfico, né? E, claro, também global, porque você evapotranspira mais ou evapotranspira menos. Essa água vai um ambiente comum, ela atravessa continentes. Agora, elas não são iguais. E a discussão, para que deixar claro a quem nos assiste, se você, o Mário é a favor, o Mário é contra. Eu sou a favor que sempre que tem um problema, exista alternativa de solução. Se a solução não vem através de medidas estruturais, porque elas são inviáveis, pode vir através de política pública enquanto incentivos ou penalizações econômicas. Por exemplo, quem faz certo, por que não pode ser incentivado a continuar fazendo certo com incentivo econômico? E quem faz errado, ou quem não faz uma compensação local, teria que ter, digamos, uma visão de educação, né? E esse princípio poluidor-pagador pode ser, de algumas maneiras, que já existe, aplicado. Então, o critério é: temos soluções, temos possibilidades, temos. Se isso vai ser galgado na próxima década, até 2030, os objetivos de desenvolvimento sustentável, dependerá muito dos nossos representantes. Por exemplo, tivemos segundo turno agora, nesse final de semana, tivemos uma eleição municipal no Brasil, recorde, né, com a pandemia, e você vê, dificilmente os candidatos à prefeitura mencionaram sequer na sua plataforma os objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo que eles não são somente da academia, não são somente do científico, ele pega todo o espectro das políticas públicas do município. E então isso mostra que ainda precisamos ter uma discussão muito mais na escala local, desses critérios da água, das normativas, das talvez possíveis tarifas. A 14.026 incorpora a possibilidade de tarifação para outros serviços não comuns, né, como o esgoto pluvial, por exemplo, mas ainda assim você percebe, ninguém da plataforma política pegou isso como um elemento de diálogo. Pelo contrário, as pessoas não querem, porque sabem que é sensível, e daqui a 2 anos não temos outra eleição. Então, essa é talvez a questão que a gente vê muito interessante. O Brasil está hoje, assim, não pode dizer que não viu, não pode dizer que não soube, né? Agora vamos ver se isso é incorporado, eu acredito que sim, aos poucos, nas agendas locais. Você mencionou lá atrás na sua conversa o novo conceito que é água digital, né? que tem aparecido para as empresas aí de saneamento, ou água 4.0. Você pode explicar para quem não sabe o que é isso? É diferente de água virtual? Vamos lá. Água real é um balanço de águas, de quantidades reais. Sai e entra água, você consegue medir, né? É água que passa no hidrômetro, você mede, tem como medir, passa num rio, né? Enfim, água virtual é aquela que foi incorporada num produto ou um serviço que você está consumindo na ponta, né? Mas ela também pode ser medida volumetricamente, né? A virtual e a real, metro cúbico, milímetro equivalente, o que for. A água digital agora é um conceito associado à tomada de decisão, porque na realidade você pode medir esse metro cúbico sendo consumido em tempo real, mas ele está associado a quanta informação, quantos bytes você está usando ou consumindo para ter essa informação.
Porque você precisa saber quantos metros cúbicos, quantos litros, mas a forma de capturar essa informação, essa digital, está associada a quantos bytes, megabytes, gigabytes em tempo real, por segundo, por dia, por mês, por semana, você incorpora a essa medição. Então, a água digital, ela traz esse elemento de estar medindo uma água real, em tempo real, em tempo contemporâneo, mas assim associado à informação. Então, se você fizer 3 eixos, né, água real, água virtual e um terceiro eixo, água digital, as unidades não necessariamente são sempre metro cúbico para água digital, podem ser bytes. Agora, ver o que dá nessa representação tridimensional, um município está aqui, outro município está aqui, pode te dar elementos fundamentais para consumo, como consumir responsavelmente e como tomar decisão perante uma política pública futura. Olha, precisamos ter mais tomada de decisão em tempo real aqui, que não temos nenhuma informação. Caso a Sabesp, pioneira no Brasil, estão com um projeto de 100 mil hidrômetros digitais sendo colocados, pioneira até pela sua grandeza, a Sabesp, sabemos muito do seu histórico, o que nós esperamos é que esses exemplos ou aprendizados sejam, de alguma maneira, seguidos por outros municípios, outras prestadoras de serviço dentro desse novo landscape, nova paisagem do marco regulatório de saneamento. E aí, para qualquer área, não precisa ser somente para abastecimento, pode ser abastecimento, pode ser esgoto, pode ser drenagem pluvial, pode ser resíduos sólidos, tudo isso pode ser, de alguma maneira, medido em tempo real. E esse é o grande desafio das cidades resilientes, das cidades inteligentes, que se perfila nesse nova década. Já tem alguém fazendo isso mundialmente? Você com água digital, você fazendo... Porque isso aí, na verdade, é a internet das coisas, né? Você vai colocar equipamentos sensíveis e vai ter uma massa de dados gigantesca, não é isso? O que emerge nesse momento mais, obviamente a América do Norte está tendo algumas iniciativas, mas assim, o que importa muito é se isso é incorporado dentro da política municipal. E nesse sentido, as políticas europeias estão, de alguma maneira, pegando uma dianteira, porque você vê, toda semana aparece a informação de que tais prefeitos aderem a uma política de água digital, juntamente com as grandes empresas, que são as prestadoras de serviços. Muitas delas são privadas, algumas já são remunicipalizadas. A China, com toda a discussão em torno da governança que a China coloca no mundo, ela está colocando isso como um desafio. A China já deixou claro que até 2060 quer se transformar em uma potência neutral em termos de emissão de gases de efeito estufa, e isso traz junto a internet das coisas juntos, porque eles não conseguem fazer uma coisa sem a outra. Isso é interessante, as duas pegadas hídricas e ecológicas, elas vão juntas de alguma maneira. A Europa já colocou, o ideal seria 2030, eles não vão chegar, colocaram 2050 como... E agora Estados Unidos, com essa nova mudança na eleição, aparentemente, o presidente eleito quer reincorporar os Estados Unidos numa agenda global com mudanças climáticas. Então, tudo isso indica que a América do Sul vai seguir esses exemplos, com Sim. todos os problemas culturais, o problema de pobreza, 1 de cada 3 brasileiros vive em condições vulneráveis. Nós temos mais de 210 milhões, praticamente de 208 milhões de habitantes. 1/3 deles estão vivendo uma situação muito vulnerável, não tem saneamento básico, imagine ter água digital em tempo real. Então, o desafio, nós vamos ter que galgar essas ondas, pegar uma prancha de surf e dizer o seguinte, vou pegar 2 ondas agora, não uma, e tenho que sobreviver às 2. É verdade. De acordo com um estudo publicado recentemente pela Nature Sustainability, entre 30% e 50% de toda a água disponível no mundo é roubada, né? O que é isso? O que quer dizer água roubada?
Você acha que a gente vai conseguir, com água digital, com essas tecnologias, melhorar esses números? Que Com 50% de água certeza. roubada, de onde ela está sendo roubada? De alguém, e quem está pagando? Com certeza. A água digital traz, vem justamente para deixar claro aonde está sendo consumido, em que momento, com que intensidade, diferente de outro lugar. E muitas vezes tudo tem uma tarifa única. E não indo muito longe, se você percebe, na grande parte do nosso problema brasileiro, por exemplo, de cada copo de água que você bebe, às vezes um copo se perdeu entre a captação, armazenamento, tratamento e distribuição. Isso é um absurdo. Outra coisa, como não tem incentivo econômico, claro, é muito sensível à questão econômica no Brasil, até culturalmente na América Latina. Cada vez que você fala de taxar um serviço de água, esgoto, ou agora drenagem, as pessoas querem matar você. Quem sabe quem que falou isso, que a gente vai colocar um X. Mas acontece que não é esse o objetivo, de angariar recursos, e sim de estabelecer uma política de quem está usando melhor tenha um incentivo para isso. E quem está usando errado ou roubando, seja penalizado. Muitas vezes não queremos admitir que às vezes estamos usando de forma errada. Vamos dar exemplo. Hoje, um dia nublado, talvez não chova, enfim. Já está chegando a época de chuvas. Chega a época de chuvas, dá aquela chuva enorme, todo esse esgoto pluvial, você vê, muito esgoto pluvial vai parar numa estação de tratamento de esgoto que está conectada a uma rede de esgoto doméstico. Mas como? Por quê? Porque houve clandestinamente conexões de água pluvial, residencial, condominial, ou às vezes microdrenagem, na microdrenagem, colocando no esgoto, porque era mais fácil, porque ninguém vê, porque não tem problema no voto político. E aí você tem, em dia de chuva, moral da história, um monte de água chegando na rede, que não pode tratar, faz bypass, diminui, porque eles sabem quanto chega. Quando chega muito, trata quase nada, cai nos dias de chuva a eficiência do tratamento de esgoto doméstico. Paradoxo. Contrário, dia que não chove, sol, seca no sudeste, você passa pelos córregos urbanos mal cheirosos, imundos. Por quê? Porque tem o contrário. Tem clandestinamente esgoto doméstico conectado, indo para a parar na drenagem urbana, que é outro paradoxo. E isso existe patologicamente, historicamente, há muito tempo, em muitos lugares, não somente no Brasil. Então, esse tipo de coisas, com a água digital, a tendência é diminuir, porque você rapidamente sabe aonde tem a fonte de contaminação e, obviamente, poderá circunscrever quais são as possíveis causas, origens ou, eventualmente, responsáveis. É isso que nós temos que admitir, que não é uma moda. Ela vai vir para ajudar a fazer uma gestão de água mais eficiente, mais equitativa, mais justa e mais transparente. Sim, sim. Um caso típico é o sujeito, quer dizer, condomínio, até condomínios com poder aquisitivo razoável, Tomando água. colocam um poço, mas quer dizer, lançam o esgoto, mas não avisam, né, não fazem a outorga do poço, aí não pagam a taxa de esgoto para a concessionária, né? Por quê? Porque vai aumentar a conta, né, dele, sendo que ele está usando o serviço. Isso seria, não seria uma água roubada, mas seria um serviço roubado, não é isso? E isso tem a ver com segurança hídrica, porque Sim. segurança não é somente falta de água ou de poder comprar um serviço, é também você tirar a possibilidade de ter esse serviço para quem precisa. Justamente, às vezes, a pessoa não tem água porque alguém está capturando ilegalmente ou de forma errada. Então, a segurança hídrica tem esse aspecto também, digamos, social, cultural, econômico, muito interessante. Esse é um ponto importante que a gente tem tentado trabalhar bastante com o professor Água, com o nosso projeto. É exatamente essa parte de conscientização da nossa relação com a água, porque a nossa relação com a água é uma relação individual. A nossa relação da água depende sempre da nossa relação com a comunidade, porque dependendo de como você usa a água, você está afetando as pessoas ao seu redor.
né? Afetando a sua comunidade, a sua cidade, o seu país. Então, essas coisas, mas só que isso aí não é fácil de ser passado, as pessoas muitas vezes não enxergam. Então, Não, aquela chamada consciência moral, que é o que geram as boas ações e as ações que sejam comunitariamente corretas, ela não existe por falta de conhecimento. Não não. por, às vezes não é nem questão de maldade. Em alguns casos, a pessoa sabe, mas em muitos casos ela não sabe. Ela simplesmente faz porque é o mais fácil e é o mais próximo. Então, a gente precisa melhorar esse conhecimento para poder passar essa informação, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A água é uma importante, que é sem dúvida importante para a geração de emprego e renda, né? Segundo a Unesco, mais de 1/4 de bilhões de emprego no mundo, ou seja, 42% da força de trabalho, são dependentes de água. Qual a sua opinião sobre essa relação? O que você acha disso? É mais, esse é o valor mínimo que eles podem assegurar, é bem mais, porque na realidade é o seguinte, todos de alguma maneira dependem de água, direta ou indiretamente. Só que Verdade. os empregos mais formais, seja mais de diretor, engenheiro, depois tem o mestre de obra, tem pedreiro, ou ajudante de pedreiro, né? De alguma maneira, tudo tem uma cadeia. Pegando o caso da construção, por exemplo, né? Tem toda uma cadeia, uma hierarquia. Está comprovado, né, em 2015, 16, 17, a Unesco, através dos relatórios anuais, colocaram elementos muito claros. Um deles é que precisamos admitir, e agora quando falamos assim, não é o científico, sim as prefeituras, de que a água ela é um fator de crescimento econômico, Sim, não de receita somente ou de peso, de ônus econômico, né, de passivo. Você gerindo bem a água, você está criando maior possibilidade de emprego. Vamos dar um exemplo. Se você hoje, olha o que eu estou falando, se você hoje colocasse realmente fiscais para fiscalizar esse paradoxo de água a 5.560 municípios brasileiros, nós precisaríamos ter 2,5 vezes mais formandos em engenharia de fora do país porque seria tanto trabalho, né, só para ser fiscal, seja terceirizado ou da prefeitura, porque é um mercado que não acaba. Como sim, nós não temos a cultura de cadastro nem de fiscalização, isso de vez em quando tem uma fiscalização e olha lá, a gente não percebe que o mercado é enorme. Aí você vai falar, mas tem que ser engenheiro. Não, pode ser um técnico, não precisa ser um tecnólogo, pode ser, né? De 2 anos. Às vezes pode ser, mas pode ser outra, não engenharia, pode ser outra área de conhecimento, pode. Então você pode criar diferentes carreiras curtas, mas com uma rápida empregabilidade ao redor do setor só de fiscalização. Não estamos nem falando de captação, tratamento, armazenamento ou estudos prospectivos. Só fiscalizar. Estamos precisando 2,5 vezes mais quantidade de recém-formados do exterior para vir ajudar os brasileiros que estariam todos empregados só fazendo isso. Então, isso hoje é completamente diferente. Nós temos mais de quase, pelos números oficiais, muitos desalentados recém-formados que não querem buscar mais trabalho porque veem que aparentemente não tem emprego. Tem emprego, o problema é que não estão dadas as oportunidades. Então, há uma situação, uma visão muito pessimista sim. de que a gente não consegue se empregar. Por quê? Porque, no meu entendimento, as prefeituras, no bom sentido, não acordaram de que a água é um negócio redondo e que tem para todos, a parte pública, a parte privada e, sobretudo, a contribuinte. Então, como elas não abrem vagas ou não fazem consórcios ou acham de que isso pode ser ainda uma tarefa de risco que ninguém faz e não se adequaram ao novo marco, nós estamos perdendo a oportunidade de empregar muitíssima gente jovem, fantástica, com diferentes níveis e diferentes formações, simplesmente porque não temos a cultura de estar ao redor do setor de água. Olha, no Brasil formamos muita gente boa, inclusive mestrando e doutorandos, além de
de bacharéis. Essas pessoas estariam empregadas fundamentalmente ao redor do setor de água, hídrico, né? Abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem, resíduos sólidos. Temos mais de 5.000 e tantos municípios brasileiros. 90% deles estão numa situação que não tem fiscalização. Então, como é que podemos dizer que nós estamos com desalentados? Hoje, quase 50 milhões entre subempregados pelos valores oficiais. Então, é uma massa absurdamente grande de pessoas que poderiam encontrar sua cabida temporária ou permanente no setor de recursos hídricos. Nesse aspecto, eu sou muito otimista e gostaria que esse debate continuasse, porque é extremamente importante para o país. Eu tenho uma opinião em relação a isso, pessoal, que eu acho, a gente sabe que o Brasil tem uma quantidade de água imensa em relação, comparado com outros países. Então, se você pensar, por exemplo, na situação da Califórnia, que sempre foi tradicionalmente uma grande exportadora de frutas, sendo que a quantidade de água no estado é nada, é um deserto, e ela virou uma exportadora de frutas, ou seja, ali o uso foi não sustentável, né, durante muitos anos, e eles estão fazendo vários trabalhos em relação a isso. Sem subsídio não sobreviveria, hoje está muito difícil a situação lá. E a gente tem no Brasil ainda água em abundância a um custo muito baixo, né? Então, será que não vai ter algum movimento mundial de alguns tipos de indústrias e de coisas relacionadas? Já tem, o Brasil já é um grande produtor, né, agropecuário, porque a gente tem aqui um regime de chuvas adequado em grande parte, etc. Será que isso daí, se a gente não tivesse, pensando no caso da água digital, e se a gente agregasse valor, tirasse, porque a história da pegada hídrica ela é etérea, ela não tem valor, não consegue medir, ou se você não precifica... É só colocar uma regulação em torno dele, uma tarifa. Exatamente, para poder precificar. Se você precificasse, essas coisas começariam a ter valor no mundo inteiro, comparativos, valores comparativos. E aí, os locais com menor custo passariam a ser atraentes, como eles já são, sem mensuração, né? Então, não seria interessante, num mundo para frente, por exemplo, que nós vamos ter uma necessidade de água imensa, a gente ter essas mensurações? Para o Brasil seria interessante, é isso que eu acho. Veja só, o Brasil ele tem um capital de biodiversidade e sempre o terá, até pela sua extensão, e ainda que os biomas se descaracterizem, não acredito, agora é uma posição minha, não acredito que a Amazônia continuará sendo desmatada nos ritmos ou taxas que vemos até hoje. O caso de Mata Atlântica, de alguma maneira, ela está nos grandes centros urbanos brasileiros, convivem com a Mata Atlântica, a maioria deles, e eles sentiram a necessidade de preservar essas áreas. Então, chegou a uma situação de que o risco de cruzar ainda essa linha vermelha é muito alto. Sim. Então, mas o Brasil ainda, no geral, ele é visto por ele mesmo e pelos que estão fora do Brasil como um grande produtor de commodities. As commodities elas estão associadas à água virtual, né? Nós temos tanto de água verde e pouco de água azul, mas temos bastante de água cinza nas commodities, não está sendo colocado. Então, o que acontece? Essa visão ela vai continuar muito tempo, porque talvez sempre porque ele é um celeiro pelas condições climáticas. Né? Nós temos regiões piores ou iguais que a Califórnia, mas nós não temos todo o Brasil assim. Né? Então, o que acontece? O Brasil tem que ver que ele tem outros potenciais. Por exemplo, a área de seguros, vamos pegar a questão da água. Você tem, hoje, com o novo marco de saneamento, é muito difícil dizer como vai ser a paisagem daqui a 10 anos, 20 anos. Por como você vai trabalhar essa questão dos consórcios, enfim, quais serão as empresas. Agora, uma coisa é simples. Daqui a 10, 20, 40, 100 anos, você vai continuar tendo extremos hídricos, excessos, falta da água, poluição. E se você trabalhar em uma empresa que está associada à produção de água, por exemplo, uma companhia que captura, trata, armazena e distribui água, ela não pode continuar, digamos, à mercê do que o Deus
o céu dará. Ela tem que ter uma posição de dizer, olha, preciso me assegurar que caso houver uma seca enorme, tivemos esse ano, agora no inverno, o oeste paulista, muitas prefeituras ficaram racionadas, muitos municípios tiveram um racionamento de água num país subtropical. Isso é inconcebível, né? Mas não era porque, claro, faltou água, choveu pouco, é normal nessa época, mas a taxa de consumo continua sendo alta. E as pessoas não taxaram isso. Então, continua abrindo a torneira, você continua pagando um pouco mais, mas a taxa, o valor do metro cúbico continua igual. Então, o que acontece? O Brasil, ele precisa acordar um pouquinho mais de que existem outros mecanismos. Um caso é seguro. Você pode ter uma companhia que trabalha à base de água, mas ela esteja assegurada caso houver com mudanças climáticas, mudanças do uso do solo. Quantos mananciais no mundo, não no Brasil, estão mudando o uso e ocupação do solo, estão tendo mais sedimentação nos reservatórios, tendo mais eutrofização, mais migração de nutrientes, nitrogênio, fósforo, e aumentando o custo de tratamento. Para ter esse mesmo tratamento de antes, agora é mais caro, porque a água está mais suja, está mais contaminada, mais poluída. Então, o que acontece? Esse ritmo vai continuar por um tempo, não sabemos quanto. Então, as companhias não podem ficar vulneráveis, elas têm que criar algum mecanismo de resiliência, de seguros, de transferência de risco. Nós falamos sempre que você tem como mitigar o risco, você tem como se adaptar ao risco, né? Você tem como comunicar o risco, mas muitas vezes você tem como transferir o risco. Você compra um carro novo, bonito, você não vai andar na rua sem um seguro, porque o risco é alto, sobretudo nas nossas ruas e avenidas e estradas, né? Então, isso é normal. Então, hoje, a maioria das companhias não tem isso. Algumas estão trabalhando, mas no mundo, em geral, as companhias ainda não trabalham. E quando trabalham, são grandes, por exemplo, na América do Norte, você falou a Califórnia, em Santa Mônica, eles estão trabalhando com reuso de água de drenagem. Ou seja, você faz uma estação de tratamento de água de drenagem. Por quê? Porque na água de drenagem você tem nutrientes, você tem água. A crise hídrica de 2013, 2015 em São Paulo, não foi porque choveu pouco num período, mas não deixou de chover. E não faltou água nos rios. Só que aquela água era suja, ninguém tratava, ninguém tinha competência, não havia uma regulação, não há uma regulação ainda sobre isso. Então, sempre quando a gente falava, olha, não falta água, falta um serviço e uma regulação para como tratar essa água para reuso para fins não potáveis. Água limpa, então, né? Sim, água, exatamente. Havia água, só que a água não era limpa. Então, esses dois aspectos, um mais seguro é uma política, pode ser privada ou pública. Nós temos hoje no Brasil a permissão para fazer isso, de você trabalhar um sistema, digamos, uma medida não estrutural, né? Agora, o reuso, a tecnologia de reuso, ela é praticamente igual que você utiliza para tratar esgoto doméstico. Só que, culturalmente, nós não temos essa visão de tratar e reusar água de chuva, que, aliás, é bem mais água do que esgoto. Sim, é muito mais barata de tratar. Exatamente. Claro, o volume é maior, você tem que criar piscinões para tratar aquela água, exatamente. E não toda ela vai tratar. Mas isso, quando você vê os filmes que aparecem em várias streaming aí, na África, os grandes inovadores estão trabalhando nas pequenas comunidades, tratando e reusando a água que eles mesmos utilizam, seja de chuva, seja de esgoto. Então, como é que o Brasil, que tem toda a tecnologia do mundo, e nós estamos na vanguarda, todas as tecnologias possíveis, temos, por que não temos essas medidas compensatórias de tratamento hard, que seria já com obras, já com estações? Porque simplesmente não há cultura ainda, mas já a tecnologia está por conta. Então, eu coloquei esses dois exemplos para mostrar de que faca e queijo temos pronto para fazer. Só falta a decisão de cortar, e de cortar direito, porque não pode ser cortar também.
Bom, nós estamos trabalhando com o Instituto Água Sustentável, o nosso objetivo é esse, a gente trabalhar exatamente nessa cultura que você mencionou, para que a gente consiga desenvolver nas pessoas esse nível de conhecimento. E a gente vai poder contar com a sua ajuda a partir de agora, eu espero. Por favor, está sendo um prazer conversar com você, mas o nosso prazo já se esgotou aqui. Você pode, por favor, fazer suas palavras finais? Eu agradeço imensamente, é sempre muito legal e é um ótimo aprendizado conversar com você. A gente vai ter outras oportunidades, nós vamos poder usar esse seu amplo conhecimento. Eu agradeço muito. Por favor, suas palavras finais, Mário. Minhas palavras finais vão para as gerações novas, primeiro, segundo grau, trabalhar essas gerações para ter uma visão que aprenda muito de nossos erros do passado, mas tem uma visão mais assim, aberta, visionária, como tiveram nossos antepassados, aqueles que criaram e fundaram nossas cidades, as províncias, os estados, e tinha essa visão de longo prazo. Segundo, é que tendo essa visão intergeneracional, eu acredito que eles vão ver muito fácil. Aqui, durante essa hora, eu tive uma pegada, nós tivemos uma pegada ecológica. Nós estamos produzindo emissão ainda por streaming, né? E quem nos assiste também. Então, saber como nós podemos compensar isso, criar essa cultura de que tudo tem um ciclo, né? E esse ciclo tem retornos. E esses retornos significa que temos a oportunidade de reusar, de reaproveitar, e melhor aquelas pegadas que nós construímos no nosso caminho. Então, acho que essa mensagem, eu fico à disposição. Desejo sucesso a toda essa empreitada e tomara que nos encontremos em breve. Tá ótimo, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos por terem assistido ao nosso trabalho. Olha lá. Obrigado a todos. Obrigado, Mário. Obrigado pelo seu cachorro simpático. Por favor, acompanhem o nosso canal, participem, deixem mensagem, distribuam o nosso conteúdo, façam comentários que a gente precisa e porque o mundo precisa de água. Um abraço a todos. Tchau. Igualmente.